Entrevistadores tentaram de todo modo enquadrar o ministro Guilherme Boulos com perguntinhas que pareciam ter saído do grupo de Zap do Tripa, mas o homem estava ligeiro, meus amigos, e lavou nossa alma esculachando essa turma sem piedade. Espia. Ministro, é difícil a gente fazer uma entrevista nesse começo de ano sem falar do Banco Master. A gente sabe que esse caso pode chegar em vários partidos da base do governo Lula, pode respingar também no PT da Bahia. Grande parte do ativo do Banco Master vinha de um programa social do governo da Bahia, de Rui Costa, que hoje é colega do senhor no Palácio do Planalto. Chega também no Supremo Tribunal Federal, de quem o governo tem uma relação próxima, aí principalmente nessa questão da defesa da democracia. Pegou o ministro Dias Toffoli, uma atuação controversa, o ministro Alexandre de Moraes foi revelado um contrato dele, da esposa dele com o banco, e eu queria saber se o caso do Banco Master cria um constrangimento para o governo, e em especial para o PSOL, para o senhor, que enfim tem um histórico ainda mais crítico em relação aos banqueiros, ao sistema financeiro. Portanto é isso, gostaria de saber se esse caso do Banco Master atinge o governo, constrange o governo, e em especial o PSOL, que tem esse histórico de enfrentamento com o sistema financeiro. Matheus, você citou alguns nomes que as especulações sobre investigações associam. Você esqueceu de citar outros, como por exemplo o governador Ibanez, o governador Cláudio Castro, o governador Tarcísio de São Paulo, figuras ligadas diretamente ao bolsonarismo, o senador Ciro Nogueira, frequentemente citado nessas investigações. O nosso posicionamento é muito simples e direto: que seja investigado, doa quem doer, ponto. Que haja investigação, que ela aconteça, e é o que a Polícia Federal está fazendo. É sinal, inclusive, de que nós temos uma Polícia Federal nesse país que não está aparelhada, como o Bolsonaro tentou fazer no governo dele, investigando Chico e Francisco. E é como tem que ser feito. Como, aliás, o governo do presidente Lula fez através da CGU, que tem um ministro indicado pelo presidente da República, CGU que ficou esvaziada no governo anterior, em relação ao caso do INSS. E é assim que tem que ser. Não pode se ter compromisso com erro, e a investigação seja feita sem precipitações, sem antecipações de culpa, mas uma investigação com transparência e com lisura. Agora é muito importante a gente trazer o conjunto dos nomes das pessoas que têm saído nas especulações. Muitas delas com vínculo direto e orgânico com o bolsonarismo, sem falar dos governadores de direita e extrema-direita de vários estados do Brasil. Nós vivemos aqui no Brasil, depois da redemocratização, do fim da ditadura, uma aproximação muito grande da esquerda com a base social da sociedade, com as camadas mais pobres, daí inclusive que veio a força do PT, Partido dos Trabalhadores, mas nos últimos anos a gente vê que essa base social migrou para a direita. Boa parte dela se tornou mais conservadora, se aproximou da oposição, hoje a oposição liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e agora o PT no poder. A gente vê nas pesquisas que essa realidade não mudou tanto. Inclusive a chegada do senhor do Ministério faz parte desse esforço de aproximar o governo da base da sociedade. Eu queria saber do senhor a que se deve esse distanciamento da base da sociedade da esquerda brasileira, e o que vocês estão planejando no governo para resolver isso, ou para conseguir reaproximar a esquerda das camadas mais pobres aqui do Brasil. De fato, você teve uma entrada da direita nas periferias, mas isso não quer dizer que a esquerda não tenha força. Vamos lembrar que há 3 anos o presidente Lula se elegeu principalmente pela sua votação em quem ganha menos de 2 salários mínimos, onde ele ganhou com ampla vantagem no Brasil inteiro. Então, há uma força muito grande da esquerda nas periferias. Parte do debate é mostrar quem está de qual lado na disputa política. O governo do presidente Lula é aquele, por exemplo, que colocou no centro da agenda pública do país o fim da escala 6x1. Nós temos 30, 40 milhões de trabalhadores no Brasil, sobretudo no comércio e nos serviços, que trabalham na escala 6x1, que quer dizer a pessoa ter um único dia de descanso na semana, para poder ficar com a família, lazer, estudar, se qualificar. Ou seja, uma coisa é você trabalhar para viver. Todo mundo que não seja herdeiro precisa fazer isso. Outra coisa é você viver para trabalhar. E é isso que a escala 6x1 está fazendo com boa parte dos trabalhadores brasileiros. Se você olhar, semana passada saiu uma pesquisa do aumento de mais de 400% nos afastamentos por burnout no trabalho, dos problemas de saúde mental dos trabalhadores. Isso é resultado de uma escala que não dá tempo para as pessoas viverem. O presidente Lula, de maneira firme e corajosa, com lado, tomou posicionamento, e nós vamos trabalhar para votar a escala, o fim da escala 6x1, sem redução de salário e com redução de jornada para 40 horas semanais como jornada máxima, hoje é 44, para votar isso ainda esse ano. Essa é uma prioridade do governo. Em pautas como essa, você dialoga com o conjunto dos trabalhadores, independente de meme e gracinha no TikTok, na rede social, que a extrema-direita possa fazer. E o povo vai poder avaliar quem votou pelos seus direitos, pelo direito do trabalhador, e quem foi contra. O mesmo vale para o tema do imposto de renda. O Lula zerou o imposto de renda para 90% da população brasileira, que ganha até R$5.000. Quem não era isento, passou a ser. E para compensar isso, fez com que quem ganha mais de R$1 milhão por ano pagasse 10% de lucro e dividendo, porque não pagava nada.
é justo, as pessoas compreendem isso. Temas como esses, no debate público do dia a dia, ajudam e muito a aproximar a esquerda, o governo do presidente Lula, dos trabalhadores e permite com que as pessoas saibam quem está de cada lado no debate político brasileiro, que não é só briga partidária, gritaria, politicagem, existem posições, existem lados. O nosso governo, o campo da esquerda, está do lado do povo trabalhador desse país. Hoje, a candidatura de Flávio Bolsonaro é vista como uma candidatura que vai seguir até o fim, no cenário do hoje. Então, Tarcísio de Freitas, teoricamente, ficaria no posto dele à reeleição. Diante desse cenário, com um governador que tem uma avaliação considerável no Estado, como que a candidatura da esquerda pode vir a ser competitiva e qual nome pode ter mais peso? O nome de Fernando Haddad, o nome de Geraldo Alckmin? Qual é a sua convicção pessoal, ministro? Isabel, vê só. Primeiro, a gente não sabe se o Tarcísio de Freitas é candidato à reeleição ou candidato à presidência da República. Ele diz que é candidato à reeleição, mas parece que a própria esposa dele não concordou muito com isso no Instagram semana passada, e ele mesmo dá sinais trocados querendo ser candidato a presidente da República. Então, é uma coisa que não está definido o palanque do lado de lá. Agora, mesmo que ele seja candidato à reeleição, quando chegar na campanha, ele vai ter que explicar muita coisa. O Tarcísio foi o governador que há um ano defendeu a privatização da Sabesp, jurando de pé junto que o serviço ia melhorar e que não ia aumentar a conta. E nos primeiros dias desse ano, a gente teve aumento de conta, reajuste da Sabesp, e São Paulo está vivendo uma falta d'água que só é comparável ao racionamento de 2014. Então veja, você está tendo falta d'água, né? Você está tendo problemas crônicos no Estado. O próprio problema da segurança, o Tarcísio de Freitas se coloca como alguém com a bandeira da segurança, com a preocupação da segurança. Quem é de São Paulo sabe, ninguém consegue andar com um celular tranquilo, ninguém consegue andar tranquilo nas ruas de São Paulo, não há sensação de segurança, né? Nós temos problemas em todas as áreas, na educação, né? São Paulo, veja, é o estado mais rico do Brasil. E você tem o índice da educação pública de São Paulo no IDEB, a remuneração dos professores no estado de São Paulo. O que o Tarcísio tem para mostrar foi querer tirar livro didático, substituir professor por chat GPT e botar major e coronel para dar aula em escola militar. Então, uma coisa é quando se está no governo e não se tem um debate público eleitoral. Quando for para o momento das eleições, o Tarcísio vai ter que se explicar de muita coisa sobre a gestão dele. Qual é a marca da gestão Tarcísio? O que o Tarcísio fez para o povo de São Paulo nos últimos 3 anos? Esse debate vai aparecer na eleição e eu tenho muitas dúvidas que ele se saia bem de um debate de balanço como esse.